Salve malta do futsal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Apoio ao Meio. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Daniel. E estamos aqui para apoiar ao meio do futsal com este podcast, por isso não se esqueçam de nos apoiar também, compartilhando aqui o nosso vídeo, metendo like, comentarem e também se quiserem ativar o sininho, nós agradecemos. Não esquecer, como sempre, antes de iniciarmos os temas de hoje, gostávamos de relembrar que as ideias que nós aqui partilhamos são da nossa concepção, portanto está sempre tudo aberto à discussão, partilhem as vossas ideias, comentem as vossas ideias, digam que não concordam connosco, digam que concordam connosco, nós queremos saber e crescer com vocês, com o nosso conhecimento no futsal. Tema para hoje, Daniel, o que é que temos para hoje? Para hoje temos o poder da quebra e o apoio ao meio. E o que é uma quebra? Como é que nós definimos uma quebra? Uma quebra é o enganar de um defesa, simulando um movimento sem bola, para criarmos espaço que queremos explorar, atacando depois a bola, para receber a bola. Ok, já definimos aqui um bocadinho o que é a quebra. Agora, importante, para além de falar que o treinador quer uma quebra, quer que os jogadores façam a quebra, mas é importante aqui definir o que é uma boa quebra, quais é que são os critérios. Nós definimos 5 critérios de sucesso para uma boa quebra. E o primeiro é então invadir o espaço motor do defesa. E este, na nossa opinião, é o mais importante e que mais falha aqui na formação dos nossos jogadores. Se quiser explorar um espaço, eu tenho de enganar que vou correr para outro espaço e tenho de enganar o meu defesa. Portanto, eu para enganar o meu defesa preciso de atacar as costas dele, preciso de invadir o espaço motor dele para o defesa querer virar o corpo para me acompanhar. Se eu não faço isso, eu não vou criar o espaço suficiente. Portanto, a quebra tem de ser bem feita nas costas do defesa. O segundo critério é então atacar o espaço contrário ao que queremos atacar. Por exemplo, se eu estou na aula e quero o espaço mais atrás na aula, eu vou para a frente para voltar para trás. Estou a atacar o espaço oposto. Se eu estou, por exemplo, a fixo e quero ganhar espaço no meio, para fazer um apoio ao meio, eu posso, por exemplo, passar a bola ao meu ala, fazer uma quebra na diagonal no sentido oposto ao que eu quero explorar e depois aí sim voltar para o espaço central que eu quero explorar, para o apoio ao meio. O terceiro critério que nós definimos foi a mudança da orientação corporal. No fundo, o que queremos dizer é que nós, quando atacamos uma quebra, nós atacamos o espaço virados para o espaço e depois temos que nos orientar para atacar a bola. Não podemos andar para a frente e para trás ou de lado como aos caranguejos. Portanto, temos que fazer o movimento e depois orientarmos-nos no sentido da bola. Até porque queremos que o defesa acredite em nós, acredite que nós vamos explorar o espaço que efetivamente estamos a correr para. E se nós formos de lado, ele não vai virar o corpo para Também não cobramos de costas, portanto, nós atacamos com o intuito de fazer o defesa acreditar que nós vamos para aquele espaço e depois temos que nos orientar no sentido da bola. O quarto critério que nós definimos foi a mudança de velocidade. E a mudança de velocidade consiste em três momentos. Um momento com uma aceleração inicial muito mais rápida, em que nós aceleramos sobre o defesa para o fazer acreditar que nós vamos atacar aquele espaço. Depois uma travagem brusca e depois uma aceleração moderada no sentido da bola para irmos mais controlados. E pronto, no momento em que aceleramos mais rapidamente e em que travamos, perdemos o defesa. Por último, o quinto critério que nós definimos foi o timing. E no timing, aquilo que é importante é que se nós temos que definir a relação entre o passador e o homem da quebra, e se nós atacamos demasiado cedo, não conseguimos perder o defesa, porque o defesa eventualmente ajusta e o passador não encontra o espaço. E se atacamos muito tarde, o passador faz o passe para o sítio errado porque já está a preparar o passe no momento em que nós começamos a quebra. E ele vai ler como o defesa lerá, que é um movimento nas costas, e vai procurar a bola nas costas, quando no fundo nós queremos é ganhar aquele espaço. Definimos também os tipos de quebras. A primeira que nós definimos é a quebra no apoio ao meio, a quebra para o apoio ao meio. Podemos visualizá-la com o movimento do passo do fixo, com a entrada e uma quebra no meio, e a aparecer para fazer o apoio, ou eventualmente a entrada do ala no meio para fazer o apoio ao meio. Quebra sempre nas costas do pivô, ok? Neste caso. Sim. Quebra na linha, que é a mais usual e é a primeira que trabalhamos com os mais pequeninos, e é aquela que vemos mais, a quebra do ala sobre o outro ala para ganhar espaço,
para depois poder receber a bola e encarar o defesa. E por último, as quebras para o pivô. As quebras para o pivô, que nós já tínhamos também mencionado no exato. último vídeo e que já pusemos o nosso TikTok, não esquecer de seguir também o nosso TikTok e o nosso Instagram, onde temos lá vídeos engraçados sobre os nossos temas. Já falamos então das quebras e agora vamos falar do apoio ao meio, que muitas vezes estão interligados e nos nossos modelos de jogo eles não se separam, eles já sabem, os nossos jogadores já sabem se querem fazer um apoio ao meio, tendem a fazer uma quebra para ganhar o espaço. E na nossa concepção nós definimos 4 critérios de êxito para um bom apoio ao meio. Os primeiros 2 é o jogador tem de estar próximo da linha da bola e consequentemente orientado do lado em relação à baliza que quer atacar. Isto porque próximo da linha da bola vai ter, garantimos assim que não está atrás do nosso defensor, que é um erro comum, em que o nosso jogador o jogador do apoio ao meio está atrás do defensor, não dando uma boa linha de passe. Porquê? Porque está atrás de uma parede, a bola não passa uma parede. E estando na linha da bola evitamos essa questão de estar atrás do defensor e orientado da linha do meio, orientado do lado para a baliza, acaba por ser uma consequência de estar na linha da bola, porque o apoio ao meio vai ser feito e eu tenho que estar virado para a bola, isto acaba por estar virado do lado. Acaba por ser uma consequência, mas acaba por ser uma consequência boa. Ou seja, se eu não estiver na linha da bola, eu quando recebo a bola vou estar virado de costas para a baliza. Logo a minha visão de jogo, o meu ângulo de jogo vai ser muito menor. Se eu estiver virado do lado para a baliza, consigo receber e ter um ângulo de visão de jogo muito melhor. O terceiro critério é o jogador que vai fazer o apoio ao meio, se recebe a bola, porque podemos fazer o apoio ao meio a um toque ou a 2 toques, sem problema nenhum, ou até depois podemos virar, não precisamos necessariamente fazer combinação, mas pronto, o pé com que o jogador do apoio ao meio recebe tem de ser o pé protegido, ou seja, o pé mais longe do nosso defensor, primordialmente. Ok, obviamente que se de vez em quando jogamos com o esquerdo, quando devemos jogar direito, também não é prejudicial, mas por erro pedimos aos nossos jogadores que seja o pé protegido a jogar. A última questão é a saída e o timing de saída do apoio ao meio. O apoio ao meio nós vemos como uma ferramenta inicial, só que o apoio ao meio não é um movimento só por si, o apoio ao meio é o início de vários movimentos. O apoio ao meio é o início do movimento para a paralela, é o início do movimento para o bloqueio, é o início do movimento para a sombra. Ou então o início do movimento, podemos também fazer um apoio ao meio e uma diagonal, também estávamos a falar destes movimentos há bocado. Portanto, o apoio ao meio é apenas o início. E qual é que é o timing de saída? Se eu não recebo no meio 2 segundos, saio no nosso modelo de jogo sempre para onde estamos virados. E depois podemos sair de acordo com o que o jogo estiver a pedir mais. Podemos sair para uma paralela se tivermos muito espaço, podemos sair para um bloqueio se o nosso defensor estiver longe, podemos sair para uma sombra para tentar enganar o defensor. É tudo uma questão de timing, de leitura de jogo, mas isto tudo associado a só posso fazer estes movimentos todos se eu estiver próximo da linha da bola. Portanto, estes 4 movimentos que nós falámos, se eu estiver próximo da linha da bola, são perigosos. Se eu não tiver, é difícil sair de um bloqueio se estiver atrás do defensor. Estes movimentos são extremamente importantes para o nosso modelo de jogo porque acabam com os movimentos aborrecidos, aquilo que nós definimos como movimentos aborrecidos. E esses movimentos aborrecidos para nós são os movimentos, aqueles movimentos sem sal, dou a bola e entro direto na paralela ou vou direto ao bloqueio, que às vezes nós confundimos como sendo situações de apoio ao meio, mas não são, porque nós efetivamente não ganhamos espaço nenhum, só nos mexemos naquele sentido. E não promovem a leitura do jogo através dos fundamentos, promovem padronização de determinados movimentos que acabam por ser prejudiciais quando pedirmos a jogadores para tomarem decisões. Quando tomarem decisões, têm de tomar decisões com base na leitura que estão a fazer. Se não conseguem ler o jogo porque passaram a vida a fazer determinados movimentos padronizados, não conseguem tomar decisões com base nestes movimentos. E portanto estes movimentos são muito importantes para nós, muito importantes para o nosso modelo de jogo, porque promovem criação de espaço, promovem a dinâmica da bola. A bola pode andar dentro, pode andar na paralela, porque eu vou criar espaço e a seguir vou explorar espaço, e depois tomamos decisões com base no espaço que exploramos. E aumenta também o número de opções que o portador da bola tem. O número de soluções que o portador. E depois nos movimentos aborrecidos também temos aqueles jogadores que passam à frente do portador da bola, olhando para ele em movimento de caranguejo, a andar de lado, que é o que nós chamamos de movimento de caranguejo, a olhar de lado, virar as costas para a baliza que queremos atacar, e acham que estão a fazer o apoio ao meio. Não estão a passar à frente do jogador, que é um bocadinho diferente de fazer apoio ao meio. Portanto, nós queremos desmitificar também aqui um bocadinho o que é o apoio ao meio, que não é só passar pelo meio.
Apoio ao meio é dar uma linha de passe no meio. E é aqui que difere um bocadinho. Já agora, deixa-me só... quando nós dizemos que são movimentos aborrecidos, nós dizemos no sentido de serem padronizados. Não de serem errados. Sim. Não de serem errados. Acho que ninguém se opõe a que, se houver espaço na paralela, que o meu ataque seja direto à paralela. A questão é se o movimento é altamente padronizado e se nós só conseguimos fazer aquilo e quando nos é bloqueado nós não temos outras soluções porque não conseguimos decidir uma coisa diferente. E é diferente de ser um movimento que nós fazemos de vez em quando porque sabemos que o espaço está lá e queremos atacar aquele espaço. Portanto, é aborrecido no sentido de ser altamente padronizado. Antes de falarmos dos aspectos metodológicos e como trabalhamos as quebras em treino, temos de falar também em que idades é que começamos a ensinar cada tipo de quebra dentro da nossa formação. Na nossa opinião, as quebras na linha vão ser sempre as primeiras que nós vamos ensinar para os jogadores ganharem espaço. E podemos ensinar estas ali em traquinas, benjamins, também dependendo um bocadinho qual é que é o vosso nível de formação. Mas pronto, nós dizemos ali em benjamins, o jogador de benjamin já tem de acabar a sua formação a saber perfeitamente o que é uma quebra na linha. E depois temos os apoios ao meio e quebras no meio, que os jogadores têm de começar a aprender ali em infantis e iniciados e acabar a sua formação de iniciados a saber o que é um apoio ao meio, o que é uma quebra, como é que eu faço uma quebra, porque é que eu faço uma quebra, onde é que está o espaço para a quebra, que tenho de invadir o espaço do defensor e assim sucessivamente para chegarem juvenis já com estas questões prontas para ser mais fácil para os treinadores de juvenis trabalharem com eles. Porque não antes? Porque é que não começamos logo em benjamins a trabalhar para o apoio ao meio? Era útil, já tem alguma complexidade de jogo, só que o que é que os benjamins não têm? Não têm precisamente essa complexidade do jogo. Ou seja, é um jogo onde o individual está muito presente e então não temos... não há justificação para começarmos a treinar essas questões tão cedo, quando há coisas muito mais importantes como a recepção e o passe que têm de estar muito mais adquiridas e que nestas idades a maior parte das vezes não estão, do que propriamente o apoio ao meio. A própria ocupação racional do espaço, que ainda não está completamente dominada, vemos muitas vezes a largura a ser, o campo a ser encolhido em termos de largura e portanto se vamos fazer um apoio ao meio, num espaço onde o meio já está ocupado porque nós encolhemos a largura, não faz grande sentido. Há fundamentos muito mais importantes a dominar antes do apoio ao meio, da quebra, a nível da técnica individual mesmo. Com que exercícios é que trabalhamos este tipo de conteúdos? O primeiro exercício que nós temos aqui, um exercício de passe e recepção de ala a ala, com quebra e com defesa imaginário. E aqui nós podemos condicionar o número de quebras que queremos que o atleta faça. Portanto, podemos metê-lo a quebrar 1, 2, 3 vezes, desde que lhe digamos tens que invadir determinado espaço para depois receber a bola novamente. Aqui o objetivo é termos um exercício de passe e recepção que é muito natural em idades infantis, benjamins, até iniciados, passe e recepção da ala a ala, em que vamos para a outra ala, só que adicionamos quebras e adicionamos um defesa onde ele tem de quebrar sempre nas costas do defensor e voltar para o espaço que quer explorar a seguir. Segundo exercício, um exercício que nós gostamos muito, fazíamos muitas vezes com circuitos com tabelas em que provocávamos a quebra na ala para depois haver um apoio ao meio para sair numa tabela. Fazíamos o circuito sem oposição ou com um defensor às vezes só ali para dizer que estava lá e trabalhávamos muito o movimento da quebra, a recuperação, o apoio ao meio e depois o passe e a tabela com o circuito a continuar para o outro lado e dávamos continuidade ao movimento. Onde conseguimos trabalhar os dois conteúdos ao mesmo tempo. O último que temos aqui é uma manutenção de posse de bola, vulgar rabia. Normalmente fazemos com 3 equipas de 3, 3 equipas de 4 e podemos... Aquilo que acontece regularmente é que sobre o portador da bola há uma equipa de defesas e portanto obrigar o portador da bola a ter de fazer uma quebra sempre que toca a bola. E depois a seguir o movimento é livre. Mas faz o passe e é obrigado a fazer a quebra para ganhar espaço ao defesa que o está a marcar. Aqui não necessariamente, obviamente se calhar a nível tático, por causa da superioridade da manutenção de posse de bola que nós temos, se calhar a nível tático não justificava fazer uma quebra, mas é
para criar aqui a questão mental dos jogadores que sempre que se mexem têm de fazer uma quebra. Okay? E também é importante essa questão. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Apoio ao Meio. Não esquecer de seguir as nossas redes sociais, meter o like, partilhar, comentar, seguir o sininho. Não esqueça o nosso TikTok, o nosso Instagram. Não esqueça também que o Apoio ao Meio é na linha da bola e a quebra no espaço contrário ao que vamos explorar. E vemos no próximo episódio e continuamos assim a apoiar o meio. Grande abraço.